Boa noite a todos. Vamos então começar os trabalhos desta noite e peço que todos fechem seus microfones. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo César, mas sou mais conhecido pelo meu apelido, Professor PC. Primeiro vamos entender o que é a nossa orientação empresarial online. Toda segunda-feira, o grupo de empresários Emoi, que se autodenominam Achiever, se reúne para levar aos nossos convidados quem é a Emoi e seu projeto de negócio. E a cada 3 semanas, convidamos um empresário de sucesso para conversarmos sobre empreendedorismo, tendências de mercado, fim de emprego, entre outros assuntos. A Emoi iniciou suas atividades em 1959, nos Estados Unidos, e hoje atua em mais de 108 países, sempre com o mesmo objetivo: proporcionar a pessoas como eu e como você empreender por conta própria e alcançar sua liberdade pessoal e financeira. Nesse contexto, a Emoi se preocupa com a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, a fabricação e distribuição de seu portfólio. O empreendedor independente tem como função expandir o mercado da Emoi, buscando novos clientes e novos empresários independentes. Nesta sala, há participantes de diversas localidades do Brasil, da América Latina, de Portugal e dos Estados Unidos, todos com o mesmo objetivo: aprender mais sobre esta atividade. Dessa forma, convidamos, todas as segundas-feiras, pessoas de sucesso para compartilhar conosco o seu conhecimento. Hoje, convidamos um empresário Emoi de Portugal. Ele é engenheiro informático e trabalha para a Panasonic, como responsável por todo o mercado do varejo, distribuição e administração pública, casado com a Sofia e tem um filho, e é apaixonado pela vida selvagem. Então, abra os seus microfones e nos ajude a receber com uma calorosa salva de palmas, diretamente de Portugal, Luiz Garcia. Aí, Luiz Garcia, Seja bem-vindo, Luiz. Bom, boa noite a todos, então. Antes de mais, quero, obviamente, agradecer o convite que me fizeram para estar hoje aqui e a partilhar convosco, não só um pouco da minha experiência, e agradecer também ao Paulo a introdução que fez. Já agora deixem-me dizer o seguinte: dentro da minha profissão, aquilo que eu faço é criar soluções para melhorar a automatização das operações ao longo da cadeia de abastecimento. O que quer dizer que empresas, desde a área da produção, passando pela logística, passando pelos transportes, até às lojas, na verdade, o que eu faço é criar soluções automáticas para melhorar a operação. E ao melhorar essa operação, é importante também referir que nem sempre é a substituição do posto de trabalho, mas já vou falar um bocadinho sobre algumas coisas que faço. Mas também criar que esse trabalho operacional seja facilmente realizado por qualquer pessoa. E isto é muito importante para nós depois olharmos aqui para o nosso futuro e para percebermos para onde caminha o futuro. Para vocês entenderem um bocadinho melhor algumas coisas que eu faço. Por exemplo, nas logísticas, não sei se aqui já ouviram falar de aqueles robôs que levam diretamente as paletes e por aí fora, chamam-se AMRs ou AGVs, é a terminologia. E, portanto, aquilo que esses robôs fazem é fazer com que se substitua o trabalho humano por toda esta robotização. Mas, por exemplo, vocês vão aos supermercados e hoje têm ali várias soluções, nomeadamente o self-checkout. O self-checkout é quando as pessoas fazem as compras e depois não passam num checkout que tem uma menina, ou um menino, obviamente, e agarram nos produtos e somos nós que vamos ler. Vamos ler, pagamos automaticamente e por aí fora. E existe também uma outra solução que é o self-scanning, onde as pessoas, com o seu telemóvel, com o seu celular, à medida que vão pondo as coisas no carrinho, vão lendo imediatamente. Chegando ao fim, só tem que pagar. Ou seja, quando eu estou a falar de todos estes sistemas, na verdade, e isto é histórico,
e eu trabalho há 30 e tal anos profissionalmente e, portanto, desde sempre que as pessoas diziam que a informática ia tirar os postos de trabalho, aquilo que se verificou até hoje é que realmente substituiu muitos postos de trabalho, mas também gerou outros. E, portanto, as coisas ficaram equilibradas. O que é verdade, sim, é que muitas dessas substituições é substituir por trabalhos que as pessoas, na verdade, não querem fazer. Há muitos trabalhos que são mecânicos, não é? Que realmente é preferível que faça um robô do que nós passarmos, ser humano, 40 anos a fazer sempre a mesma ação. Mas hoje estamos a viver, de facto, momentos de incertezas. E porquê? Porque os estudos dizem que, primeiro, que pela primeira vez, de algumas décadas ou de algumas gerações para cá, que a nova geração provavelmente vai viver pior do que a geração dos seus pais. Se nós olharmos para as nossas vidas, e eu vou falar um bocadinho com a minha experiência mais da Europa, como é evidente, não tanto do Brasil, eu não conheço o Brasil, mas não conheço o Brasil profundamente sobre este sentido, mas nós, aquilo que temos vindo é que as novas gerações normalmente vivem melhor do que a geração anterior. Se vocês fizerem assim com a cabeça, eu vou percebendo que no Brasil também é igual. Se vocês disserem assim, eu percebo que não é igual. Mas os estudos dizem que as novas gerações, que a nova geração provavelmente vai viver, depois de muitas gerações, pior do que a geração anterior. Não estamos a falar de casos particulares, estamos a falar de genérico, ok? E porquê? E porquê é que se diz isto? Porque, na verdade, aquilo que eu estava a falar da robotização e hoje agora com a inteligência artificial, aquilo que vai fazer é que a inteligência artificial vai atacar normalmente cargos de pessoas licenciadas. E esses cargos não estavam ainda afetados, não é? Então, todos aqueles cargos onde tem grandes estudos, a inteligência artificial, na verdade, como é um repositório, estou a falar assim, na verdade não é um repositório, vamos entender que é um repositório de dados de informação e que consegue tomar decisões muito mais rápido do que qualquer profissional super licenciado. Por outro lado, a robotização vai substituir cada vez mais rapidamente todos aqueles trabalhos que são altamente mecanizados, ok? As duas coisas juntas, é verdade que vão criar uma ruptura nos empregos enorme. E é importante que as pessoas tenham isso em consideração, sobretudo as pessoas mais novas. Tenham isso em consideração, que comecem a prever e a olhar como é que vai ser a vida profissional daqui a 10 anos ou 20 anos. Porque, provavelmente, muitas das pessoas que aqui estão, quando começaram a trabalhar, não havia nem celulares, nem internets, nem nada disso. Nós começámos a fazer a nossa carreira profissional sem toda esta tecnologia que hoje temos para nos apoiar. Ora bem, para mim mais grave do que tudo isto é que muitas dessas profissões, embora se mantenham, a verdade é que vão valer menos dinheiro. A verdade é que vão valer menos dinheiro. E há uma área que ainda consegue sobressair desta tendência de ruptura, deste tsunami que vai atacar os empregos, que tem a ver muito com a parte da negociação, a parte da gestão de equipas, a parte da gestão de pessoas. E, portanto, essa é uma área onde, de facto, as pessoas devem apostar. Mas mais importante do que isto, de nós prevermos o que é que vai ser o futuro, para mim, o mais importante é a tua trajetória profissional. Ou seja, se nós olharmos, e este para mim é o ponto mais importante, independentemente agora se as tecnologias, se as robotizações, se o futuro dos empregos está em risco e por aí fora, mais importante do que tudo isso é a forma como cada um de nós vai fazer a sua carreira profissional. E se não fizermos coisas diferentes, vamos ter uma carreira profissional praticamente igual
a 90 e tal por cento das pessoas da população mundial. Ou seja, independentemente agora se estudamos ou se não estudamos, ok? Nós começámos a trabalhar. Com estudos ou sem estudos. Houve um dia, vocês lembram-se do primeiro emprego? Super entusiasmados, é verdade ou não? Hã? Nós entrávamos naquele escritório e dizíamos: como é que é, galera? Vamos aí, vamos comer o mundo, não é? Vamos fazer acontecer. Estávamos a viver em casa dos pais, não tínhamos a obrigatoriedade de suportar a nossa vida, estávamos, não é? Aquele dinheiro que nós ganhávamos, pouco, mas era mais do que suficiente, porque dava para sair todos os dias à noite, verdade ou não, com os amigos e por aí fora. Mas em determinada altura decidimos ir viver por conta própria, arranjar o nosso espaço, arranjar a nossa casa, e aí chegámos à conclusão que o salário não dava para os custos do dia a dia, da renda da casa, certo ou não? É verdade ou não? E qual é a solução nessa altura? A solução é juntar com alguém. A solução é juntar, porque assim já são 2 salários a entrar em casa. Um dá para pagar a renda da casa e o outro dá mais ou menos para vivermos. E assim passamos ali entre os 20 e os 30 anos, é verdade ou não? E depois começamos a planear. Bem, passados 5 anos já estamos fartos do emprego, provavelmente vamos procurar outro, sim, e então vamos procurar outro, e nesse outro vamos pagar um pouquinho mais, ficamos outra vez, parece uma lufada de ar fresco, ficamos novamente fortes, pensamos, acreditamos outra vez que vamos fazer a diferença no mundo, e de repente vem um bebê, não é? Vem um bebê, puxa vida, mais encargos, aquilo que estávamos a ganhar mais no emprego já não funciona, já não dá, não é? E deixamos e começamos a apagar outra vez. Começamos a apagar outra vez aquela chama, aquela energia, aquela vontade. E qual é a solução? Se calhar é procurar outro emprego. E quando procuramos outro emprego, voltamos a entrar nesse emprego a dizer: como é que é, galera? Bom dia, vamos lá trabalhar e tal. E aquelas pessoas que estão naquela empresa um bocadinho mais de tempo, riem-se um para o outro e dizem: olha, mas quem é aquele? É um novo empregado. Porque é assim a vida. E como temos bebê, de repente temos um filho, temos 2 filhos, a casa já se torna pequena, já se passaram 20 anos da nossa vida, pensamos que temos que comprar outra casa, porque precisamos de uma casa que tenha mais quartos, e assim passa a vida, meus caros. E de repente começam-nos a falar de empreender, começam-nos a falar de montar uma empresa, porque é que não montamos uma empresa, começamos a sonhar com isso, mas não dá, porque o capital proíbe-nos fazer esses investimentos, mas mais do que isso, temos uma família a cargo. Não é? Temos que suportar os nossos filhos e, portanto, começamos a pôr em causa e dizemos: não, pá, se calhar estou bem assim. E as pessoas começam-se a acomodar. Meus amigos, eu não sei se as vossas vidas no Brasil são diferentes disto ou não, mas isto é aquilo que eu vejo na sua grande maioria. Não é? Eu lembro-me quando estava a acabar o curso, vejam, em 1988, estava a acabar o curso, e nós vamos fazer uma visita de estudo a um banco, a um dos maiores bancos portugueses. E em 1988 não havia celulares, não havia sites, não havia nada disso, nada disso. Nesse ano, as agências bancárias deviam ter mais ou menos entre 20 a 30 pessoas cada agência bancária. Os bancários, a gente quando olhava para os bancários eram umas pessoas invejáveis. Tinham montes de regalias, tinham montes de direitos, não é? Ganhavam bem, eram pessoas vistas como: uau, aquele tipo é bancário. Tinham acordos de saúde, tinham essas coisas todas. E naquele ano, em 1988, nessa visita de estudo, os altos dirigentes do banco diziam: daqui a 20 anos, as agências bancárias vão ter 2 a 3 pessoas, mais ou menos para tomar conta das máquinas que lá estão. Porque vai ser tudo eletrónico. Na cidade vai haver um monte de caixas para as pessoas depositarem dinheiro, levantarem dinheiro.
Isso também acontece no Brasil. A gente hoje viaja e sabe que vai a uma caixa. Qualquer país a gente sabe que vai a uma caixa. Não está dinheiro. Porquê que anda a trocar para reais? Ou quando chegar lá, levanto numa caixa, não é? E a vida mudou completamente. Hoje os bancários é um profissional como outro qualquer, já ninguém olha para eles como diferenciadores, não é? E esta é a vida independentemente da profissão de cada um, não é? Se a pessoa é médico, se é dentista, se é advogado, se não tem curso, não interessa. A verdade é que a maior parte das pessoas vive esta vida. Vive esta vida. E alguns decidem procurar ser autónomos, procurar ter um trabalho, lançarem-se por sua conta própria. E nesse lançamento por conta própria, o que acontece muitas vezes é que acabam por não ter vida. Acabam por tudo depender deles. Acabam por estar completamente dependentes da sua própria empresa. E é triste quando nós começamos a falar com as pessoas que levam 30 anos de trabalho, 40 anos de trabalho, de profissão, que de facto as pessoas estão esgotadas energeticamente. As pessoas não têm esperança, sabem que não controlam os seus futuros, sabem que os aumentos salariais não dependem delas, aqueles que trabalham como autónomos têm uma vida de sacrifício, trabalham 12, 13, 14, 15 horas por dia, porque tudo depende delas, não é? E esta é a vida que a maior parte das pessoas leva. Então, em determinada altura, e eu também estive nesta carreira, também apostei numa carreira profissional, trabalhar como informático, trabalhei muitas horas trabalhava de manhã, de tarde, à noite também estava a trabalhar, e um dia, à noite, eram duas da manhã, estava eu a trabalhar, quando decidi desenvolver esta atividade. Decidi abraçar um negócio da Amway. E porquê que decidi abraçar o negócio da Amway? Porque estava farto desta vida. Porque percebi que não era a mudança de emprego que fazia a diferença. Percebi que para começar a desenvolver um negócio próprio, a maior parte deles não dava tempo. E depois destes anos todos de profissão, na verdade o que eu mais queria era ter liberdade. O que eu mais queria era ter tempo livre. E comecei a perceber que o desenvolvimento, o empreendedorismo híbrido quer dizer que as pessoas têm as suas profissões e começam a fazer um esforço extra, em paralelo, a começar a construir as fundações da sua vida, a começar a construir um património, a começar a construir uma vida de liberdade. E porquê é que decidi desenvolver com a Amway? Porque, na verdade, cheguei à conclusão que este negócio era simples, não tinha capital de investimento, ou seja, não iria arriscar financeiramente a minha família e a minha vida. Não tinha que largar o emprego para começar a desenvolver esta atividade, mas podia começar a construir uma cadeia, eu vou-lhe chamar assim, podia começar a construir uma cadeia de supermercados à volta do mundo. E isto, começando a partilhar um negócio com outros, permite que uma pessoa não seja 100% o talento de uma pessoa para ter 100% o resultado. Que é o que acontece muitas vezes nos autónomos ou nas pequenas empresas. Então, quando decidi desenvolver esta atividade, muito importante, não tinha que largar o que estava a fazer, não tinha que pôr capital de risco, obviamente, e o negócio estava ao alcance de qualquer pessoa. Porquê? Porque nós podemos olhar para o negócio de forma amadora ou profissional. O que quer dizer amador ou profissional? Há quem decida fazer este negócio de forma amadora. O que é forma amadora? É começar a consumir, a vender, mas não ter muito compromisso. E isso é uma forma amadora. Ou então a pessoa olha para isto e diz, eu vou fazer isto como um profissional desta indústria. E nessa altura decido fazer o que tenho que fazer. Não o que me apetece fazer, não o que eu quero fazer, mas aquilo que eu tenho que fazer. Então vejam, o que é que nós temos que fazer? Consumir. Bem, só consome 100% quem quer.
Os amadores consomem uma parte, uma percentagem, os profissionais consomem 100% dos produtos do seu negócio. Promover. Os amadores promovem alguma coisa, sem grandes metas, sem grandes compromissos, sem grandes objetivos. Os profissionais promovem os produtos de uma forma profissional, com o objetivo de fazer mínimo dos mínimos todos os meses. Eu vou pôr 200 PVs. Eu em Portugal falo de 300 PVs, mas vou pôr 200 PVs. Os amadores não partilham com grande atitude o negócio. De vez em quando partilham com uma pessoa. É quase como um oportunismo. Apareceu-me uma oportunidade e eu vou aproveitá-la. Os profissionais promovem o negócio, partilham a oportunidade de negócio de uma forma profissional, com uma certa consistência. Aprender. Os amadores leem um livro por ano, de vez em quando ouço uns áudios, às vezes vou a umas atividades, outras vezes não vou. Os profissionais têm uma dedicação na aprendizagem enorme, enorme. E por último, os amadores não ensinam muito, porque as pessoas têm que ensinar pelo exemplo, não é? E portanto os amadores não ensinam muito. Os profissionais, esses sim, têm estratégias fortíssimas para ensinar as pessoas das suas equipas, porque têm um compromisso em fazê-las crescer no negócio, porque têm um compromisso em fazê-las atingir os seus sonhos, ok? E desenvolvemos este negócio, para mim, baseado aqui em... Vamos olhar para o negócio como um negócio de saúde. Um negócio de saúde mental, um negócio de saúde emocional. Ou seja, toda esta aprendizagem que nós fazemos, através dos livros, dos áudios, dos eventos e por aí fora, na verdade, vai trabalhar em nós para dar uma mente positiva e uma gestão emocional das coisas equilibrada. Portanto, saúde mental e saúde emocional. Saúde física. Nós temos que ser o exemplo do nosso negócio, não é? E uma saúde financeira. Puxa vida, se o bolso não estiver bem, fisicamente, se não tiver com saúde o bolso, é um problema, não é? E, portanto, nós temos que saber cuidar muito bem da saúde financeira. E, por último, queria falar dos 4 pilares da EMA. Vejam o seguinte. Como é que é possível que alguém não queira desenvolver um negócio que dê esperança? Como é que é possível? Não é possível. Todas as pessoas querem ter esperança no futuro. E nós sabemos que a maior parte das pessoas não tem esperança no futuro. Por tudo aquilo que nós aqui falámos. Então, a esperança de ter uma melhor vida, de poder proporcionar à família melhores condições financeiras, mentais, emocionais, ou seja, ter esperança de poder trabalhar todos estes setores da nossa vida. Se nós partilharmos isto corretamente, com uma boa atitude, se nós temos esperança, se nós de facto acreditamos, a atitude vem a seguir. Agora, se nós não acreditamos, vamos com uma atitude de predador, ok? Quem é que não quer desenvolver um negócio em família? Toda a gente quer ter um negócio em família, em que todas as pessoas da família possam estar envolvidas, que todas as pessoas da família trabalhem para o objetivo da família. Por último, não é por último, não estou a falar do que é mais importante ou menos importante. A recompensa. A recompensa na saúde. A recompensa no sentido de ser promovido, de ser reconhecido. Todas as pessoas, e mais os estudos até dizem que muitas vezes as pessoas querem ser mais reconhecidas do que ter melhores salários. Não sei se já tiveram acesso a estas estatísticas, mas de facto é muito importante. As pessoas querem ser reconhecidas. E, portanto, este negócio dá-nos esperança, permite desenvolver em família e recompensa. E as recompensas são muitas. Eu estou a falar desta, a recompensa financeira, a recompensa, enfim, nestas áreas da saúde,
o reconhecimento profissional, o trabalhar em equipa. O trabalhar em equipa. E, portanto, são muitas. E, por último, a liberdade. Meus caros, não há muitos negócios que nos permitam ter liberdade. Não há. Se nós sabemos que o emprego nunca dará liberdade, nunca, não vale a pena pensar que eu vou trabalhar para outros e que vou conseguir ser livre. Ninguém te paga para seres livre. Está fora de questão. Não há patrão nenhum que pague um empregado para ele ser livre. Não há. Porque senão o patrão pagava-se ele próprio para ser livre, não acham? Era mais razoável. Portanto, isso não existe. E quanto maior for a responsabilidade, menos qualidade de vida as pessoas têm. Têm mais estilo de vida, eventualmente, porque têm mais posses financeiras, mas vão ter menos estilo de vida. Ok? A liberdade, para mim, tem a ver com o controle de tempo e dinheiro. E, portanto, se tem a ver com o controle de tempo e dinheiro, nós temos que fazer algo que nos leve a esse patamar. Quando as pessoas decidem muitas vezes empreender, e eu vejo aqui em Portugal, pessoas que vão montar restaurantes, pessoas que vão abrir lojas, pessoas, nada disso. Está muito bem, atenção, dá muito bem, até pode dar algum dinheiro, ou muito dinheiro. Não é isso que está aqui em questão. Nunca vai dar liberdade. Se as pessoas aspiram a ter liberdade, têm que montar um negócio que lhes proporcione ter liberdade. Este negócio proporciona-nos ter liberdade porque é um trabalho que se faz em equipa. E, portanto, quanto maior a equipa, menos o teu esforço. Porque é mesmo assim. Não é? Um de 100 ou 100 de 1, não é? Certo? Portanto, se nós queremos, de facto, ter liberdade, só há uma hipótese. É trabalhar na duplicação. Trabalhar na duplicação. E para isso, obviamente, temos que aprender e ensinar para que as pessoas possam trabalhar nessa duplicação. A Amway, que é a empresa a quem nós estamos associados, eles fazem o trabalho deles. Vocês não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Eles fazem o trabalho deles, que é construir produtos de qualidade e proporcionar a oportunidade de nós fazermos um negócio. E, portanto, o que é que eu queria dizer como último fator? Eu promovo a que as pessoas, de facto, tirem cursos superiores. E eu acho que as pessoas devem trabalhar 10 anos para alguém, para ganhar alguma experiência, para ir fora, e eventualmente para lhes dar a vontade de empreender por conta própria, mas não mais do que 10 anos. Porque se as pessoas trabalharem mais do que 10 anos para outros, a vida vai ser mais ou menos esta que estamos aqui a falar. Portanto, aos jovens, estou agora a dizer aqui aos jovens que possam estar aqui assim, se começarem a trabalhar, trabalhem durante 10 anos, não muito mais do que isso, e comecem a empreender por conta própria. As pessoas que aqui estão com alguma idade, que já passaram, enfim, por outra fase e escolheram outras vias que provavelmente não tinham conhecimento desta e por aí fora, não é? Na verdade, temos uma experiência, nós temos uma experiência e gostávamos muito que os jovens não caíssem nos mesmos, eu não vou dizer erros, nas mesmas, na falta de conhecimento que eventualmente nós tínhamos. Porque, na verdade, se os meus pais me tivessem alertado para eu empreender mais cedo, eu teria escolhido essa via. Ok? Eu lembro do meu pai que enfim, foi funcionário público toda a vida e com altos cargos, portanto, não ganhou mal na sua vida profissional, mas ele dizia, sabes uma coisa, Luís, que estupidez, pá. A gente tira um curso superior e acha que tem que trabalhar no curso que tirou para toda a vida. E a verdade é que a pessoa envereda trabalhar nessa área e acaba por nunca montar um negócio próprio. E a minha mãe, que foi investigadora, portanto, enfim, funcionária pública também, e que foi investigadora, e em determinada altura abriu uma clínica de medicina nuclear, portanto, na área da medicina. E para vocês terem uma noção, o facto de ter feito isso, a empresa, em determinada altura, valia muito dinheiro. E na eventualidade da pessoa vender parte das ações, na verdade, depois corresponde a 20 ou 30 anos da vida de um empregado.
Então a pergunta que eu faço é: o que é melhor? Montar um negócio próprio ou trabalhar para outros? E esta é, enfim, a deixa que eu aqui deixo. Gostava que pensassem e, tendo esta oportunidade nas vossas mãos, não a deixem passar. Trabalhem seriamente no negócio, trabalhem com dedicação, com uma determinada frequência, porque não basta ser constante. Ser constante, eu posso ser constante dizendo que explico um negócio a uma pessoa uma vez por mês. E sou constante. E a constância não é suficiente para crescer no negócio. É preciso criar uma determinada intensidade, uma determinada frequência para que os resultados apareçam. Está bem? Então, Paulo, fico por aqui nesta primeira intervenção e passo a palavra. Obrigado, Luiz. Foi muito, muito bom, muito legal. Muita informação boa que nós recebemos. E vamos dar uma salva de palmas para o Luiz, né? Afinal das contas, não é sempre que a gente tem alguma visão tão boa. Excelente. Obrigado, Luiz. Parabéns. Sensacional. Aula maravilhosa. Muito obrigado. Bom, os participantes certamente irão querer fazer algumas perguntas para você, já que a gente tem um tempo. Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, clique na mãozinha aí no rodapé da seu computador ou do seu celular, que eu vou chamar pela ordem. Marião, pode fazer suas perguntas e considerações. Muito bom, hein? Parabéns, Luiz, por uma apresentação clara, bem didática, das características do nosso negócio, por que as pessoas fazem. Muito bem, parabéns, gostei bastante. Eu vou fazer uma pergunta para saber como que você enxerga, ou que orientação você daria. O nosso negócio, ele implica em falar com as pessoas. O nosso negócio tem produtos maravilhosos, nós sabemos disso, são bons em praticamente todos os aspectos, e até podem proporcionar ganhos para nós, que podem ser ganhos amadorísticos ou profissionais, como você mesmo comentou. Agora, independentemente do que a pessoa quer, o que ela vai fazer, ela vai ter que fazer contatos com outras pessoas. Se ela se dedicar a vender, ela vai ter que fazer contato com outras pessoas. Se ela se dedicar a construir uma rede, ela vai ter que falar com outras pessoas. E o que a gente aprende é que nós, seres humanos, muitas vezes temos medo. Temos medo de falar com as pessoas. Pergunta, medo do quê? Mas tem medo da rejeição, tem medo do ouvir o não, tem medo e pelo medo elas não agem. O que você diria para uma pessoa que chega para você e fala: olha, Luiz, eu não estou fazendo porque eu tenho medo. Você tem alguma ideia de como que a gente deve tratar uma pessoa que tem medo? Bom, Mário, tocaste mesmo no ponto fundamental, não é? A pergunta não é fácil não é que não seja fácil de responder, mas não é fácil muitas vezes de resolver o tema com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm esse medo, é verdade, e às vezes não se predispõem a romper o medo, não é? Ora bem, uma das coisas que nós fazemos é, em equipa,
fazer simulações de convites e de... Só desligar aqui o microfone do Edmilson. Ora bem, uma das coisas que nós fazemos é praticar muito, quando as pessoas têm esse medo. Praticar muito com a equipa. Fazer simulações. Juntamos-nos e fazemos simulações de convites. E então fazemos exercícios do tipo, olha, vamos imaginar que eu sou empregado de um café ou de um restaurante, tu entras e vais falar comigo. Porque as pessoas não têm problema em falar. As pessoas podem ser mais tímidas, menos tímidas. Ninguém tem problemas em falar. Ninguém. As pessoas não têm problemas em falar. As pessoas têm medo de convidar, que é diferente, não é? Então, o que nós muitas vezes fazemos é gera só conversa, gera só conversa, gera só conversa, gera só conversa, para que a pessoa se habitue a gerar essa conversa. Ponto número 1. Ponto número 2, depois passamos à questão do convite. O convite tem que ser uma coisa simples, não pode ser uma coisa elaborada, tem que ser uma coisa duplicável. Mas também nós podemos fazer o convite. Os patrocinadores também podem fazer o convite para romper esse primeiro gelo. Por exemplo, estar com uma pessoa e essa pessoa, vamos imaginar que eu tenho aqui uma pessoa nova que tem alguns receios e eu digo, ok, então, mas olha, tu conheces o Mário Bezerra? Muito bem, então olha, telefona ao Mário e diz, olha Mário, estou aqui reunido com o Luís e com a Sofia, que são uns amigos meus, com quem eu neste momento estou aqui a trabalhar, o teu nome surgiu em conversa e eles gostavam muito de falar contigo. Não te importas que eu lhes passe o telefone? Eles passam o telefone e agora ele vai ver o que é que nós fazemos. A primeira coisa que eu faço é, pois é, Mário, estamos aqui a falar, pá, nós não nos conhecemos, espero que tenhamos o gosto de nos conhecermos em breve, mas realmente, fulano tal, pá, disse-me que você tinha estas qualidades, assim, sabe? Pergunta, é verdade isto? O Mário nunca vai dizer que não é verdade. Eu estou a dizer que ele é bom nisto, naquilo outro, o Mário não vai dizer que não. Então, o que nós temos que mostrar às pessoas é que há formas de ultrapassar esses medos. E as pessoas têm que ter confiança no processo. Ok? E nós temos que mostrar que nós estamos cá para lhes dar confiança no processo. Agora, tu que estás aí a ouvir, lembra-te do seguinte, tens que estar preparado quando apanhas uma pessoa destas. Não é? Certo? Se o novo tem medo e o patrocinador também, estamos mal. É? Como é que uma pessoa com medo ajuda uma pessoa com medo? Eu não sei. Meus caros, portanto, esse trabalho tens que o fazer, tens de estar preparado, tens de ser profissional para poder ajudar a pessoa. Tá bom? Mário, não sei se respondi assim ainda, mas outras ideias podem surgir e o teu patrocinador provavelmente tem outras ideias, a tua linha de patrocínio tem outras ideias e isto é uma questão de partilha. Muito bem, muito obrigado. Ok, então, Sônia, pode fazer sua pergunta. Olá, Luiz. Alô? Primeiramente, parabéns pela excelente apresentação, uma forma tranquila, bem relaxante aí para passar toda essa forma, né, essa motivação para as pessoas pensarem nesse negócio. E aí eu queria saber como é que alguém que ainda trabalha numa empresa, tem um cargo de confiança como o seu, consegue desenvolver isso, qual é a técnica que você usa, o Luiz e a Sofia, o que eles fazem, para continuar sempre crescendo, sempre tendo esse resultado extremamente interessante, e ainda ter condições de desenvolver o seu hobby aí, que é bem diferenciado, né, com os animais selvagens aí. Conta um pouquinho para a gente. Obrigado, Sónia. Boa pergunta também, sim, senhor. Muito obrigado. Ora bem, meus caros, para fazer este negócio, independentemente
e eu tenho um cargo de responsabilidade ou não, independentemente disso, a disciplina e a organização são super importantes. Eu vejo muitas vezes as pessoas eu não vou dizer a perderem-se, vou dizer a distraírem-se com muitas coisas na vida. E esquecem-se aonde é que estão as prioridades. Se nós não colocamos a nossa liberdade como prioridade número 1, provavelmente não vamos ter essa liberdade. Esta é a primeira questão. As pessoas conseguem, na vida, aquilo em que o foco está completamente... O foco tem que estar ali. Está bem? Nós todos temos muitas distrações na vida. Meus caros, todos nós temos muitas distrações na vida. Questões de saúde que nos acontece, a profissão, questões familiares, coisas que temos que tratar no dia a dia, das nossas vidas. Mas não podemos descurar aquilo que nos vai levar à nossa liberdade. Nós não podemos chegar ao final da vida e dizer: tive tantas coisas onde me distraí que não consegui construir o meu sucesso. Não é? Certo? E, portanto, eu sou muito profissional. Eu, durante o dia, posso responder um WhatsApp e tal, não sei o quê, mas durante o meu horário de trabalho, eu trabalho para uma empresa e dou tudo durante esse horário. E a seguir, dou tudo pelo meu negócio. Tendo que a prioridade está no meu negócio, Sónia. Mas eu tenho que respeitar o horário em que alguém me está a pagar, certo? Agora, isso não quer dizer que eu não faça um telefonema para marcar a agenda. O cerne aqui da questão é a agenda. Amanhã, o que é que está na tua agenda? Depois da manhã, o que é que está na tua agenda? Depois da manhã, o que é que está na tua agenda? E assim sucessivamente. Nós temos que perceber, nós temos que olhar para o nosso dia, saber qual é o horário de trabalho, e a partir daqui, eu também vou ao ginásio, mas o ginásio está dependente do meu trabalho. Nem é, mãe. A prioridade não é o ginásio. Está bem? Eu não deixo de fazer o negócio da Amway por causa do ginásio. Faço-me entender? Primeiro está a marcação do meu negócio e depois nos buracos é que eu faço a minha ginástica. Está bem? Eu neste domingo, agora estou de férias esta semana e estou fora de Lisboa. E no domingo, às 10 da manhã, tinha um café com um espanhol com quem eu estou a contactar para, não é? No domingo. E ele dizia-me assim: epá, Luís, marcámos às 10 da manhã, espero que não vos tenha feito madrugar. E eu disse assim: madrugar? Não. Eu levantei mais cedo também, 7h30 da manhã, já corri 5 km, já passei o meu cão, já tomei o pequeno almoço, já ouvi áudios, ok? E agora às 10 da manhã estou aqui contigo, já passaram muitas horas. E ele virou-se para a Sofia e disse: Sofia, mas não sabe que é domingo hoje? Não quer saber se é domingo. Estou a ver, portanto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos muitas distrações na vida, mas temos que estar focados no nosso negócio. Se nós não estamos no nosso negócio, as pessoas não se desfocam dos seus empregos. Vocês já viram disto? As pessoas não se desfocam dos seus empregos. Às 8 da manhã entram, estão lá às 8 da manhã, não é? Saem às 6 da tarde, saem às 6 da tarde. E, portanto, no negócio, nós temos que ser os nossos patrões. Temos que ser os donos da empresa. Temos que assumir o papel de dono da empresa e mandar o empregado, que não tem outro, sou eu, não é? Portanto, tenho que mandar eu, patrão, tenho que mandar eu, empregado, trabalhar. E a agenda para mim é tudo. A agenda para mim é tudo. É olhar para a agenda e ver o que é que está marcado e o que é que não está marcado. Tá bom? Tá ótimo, perfeito. Muitíssimo obrigada.
Paulo, o microfone está. Obrigado, Luiz. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem ninguém inscrito? Não. Opa, Mário Bezerra. Fala aí, Mário. Se o pessoal não levanta a mão, eu tenho mil perguntas, então eu me atrevo a me inscrever de novo. Luiz, o seguinte, nós aqui, a maioria de nós está no Brasil, temos gente aqui também, a Luísa, que é da Venezuela, mas está nos Estados Unidos, tem você da Europa, vamos dizer assim. Eu consigo ter uma ideia do negócio aqui no Brasil, mais ou menos, né? E nem na América Latina. Eu vejo, por exemplo, que a Colômbia é o país que mais desenvolveu Amway do que os outros países, depois do México. Mas tem diamantes na Argentina, tem diamantes no Panamá, ali em El Salvador. O Brasil, que tem uma população que podia ser maior que todos, não tem tantos diamantes quanto poderia ter. Eu não tenho visão também da Europa. Eu tenho uma visão bem nebulosa assim da Europa. Espanha eu vejo um pouco, né? Portugal eu acho que não formou em um diamante, você ainda não chegou. Mas eu não sei do restante. Sei, quem sabe, da Itália veio um palestrante ali. Na África também do Sul, eu não tenho ideia. E sei que na Ásia tem diamante, mas muito diamante no Japão, na Coreia. Mas eu não estou falando que tem muito, é muito, é muito. São centenas de diamantes na Coreia, no Japão, Tailândia, não sei onde mais. A China também, né? Qual é a sua visão sobre... E o próprio Estados Unidos, eu não ouço falar aí do crescimento de tantos diamantes. Você tem uma visão sobre isso? Eu queria entender melhor. Bem, se calhar tenho um bocadinho mais de visão daqui e menos visão também aí da América do Sul, embora, enfim, nós acabamos por convidar muita gente da América do Sul para vir à Espanha falar, por uma questão idiomática, não é? Portanto, vêm muitos diamantes da Colômbia, do México, da Argentina, enfim, Panamá e por aí fora vêm cá falar, até porque a nossa linha de patrocínio está muito... tem muito negócio na América do Sul, não é? Os espanhóis, enfim, por uma questão idiomática, foram muito para a América do Sul fazer um negócio e, portanto, nós temos uma grande relação com os diamantes da América Latina. Na Europa, há muitos diamantes também. Há países que nem tanto, não é? Nós tivemos agora, na última convenção, um casal de duas senhoras da Eslovénia que estão a ter um crescimento muito interessante. E a Eslovénia tem 2 milhões de habitantes. Portugal tem 10 e não tem diamantes. Não é? E, portanto, elas têm diamantes na organização delas e, portanto, elas têm uma organização na Eslovénia muito interessante. Também é verdade, Mário, que às vezes nós temos uma percepção do negócio um bocado de acordo com as nossas linhas de patrocínio, certo? Ou seja, Acumulado 21, que é o sistema de formação que nós temos, Portugal, Espanha e Itália, e a Itália está a ter um crescimento. Eu não sei, Mário, se tu sabes que a Itália, há 2 anos atrás, mais ou menos, era aí o 7º país da Amway. Era o quê? Portanto, o 7º país da Amway. 7º. E, portanto, a Itália, enfim, tem uma organização muito grande, com muito bons diamantes. Dentro da Acumulado, nós temos vários diamantes lá. E depois há diamantes de outros sistemas de formação. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, a gente acaba por estar mais em contacto com os diamantes de um determinado sistema de formação, e há muitos sistemas de formação, como tu sabes. Aí na América Latina vocês têm o INA, e depois têm as organizações, obviamente, não é?
Aqui na Europa é um bocadinho diferente, são os próprios sistemas de formação que montam, enfim, as atividades e por aí fora. E, portanto, o Network 21 é muito forte na Europa, muito forte. O Network 21 tem organizações em todos os países da Europa. Mas depois, curiosamente, era aqui que eu queria chegar, depois há países um bocado como Portugal, como, por exemplo, a Bélgica, a Holanda, também não têm, assim, grande expressão. A França também não é um país muito forte do ponto de vista da Amway, ok? Enquanto que a Alemanha é um país muito forte, a Roménia é um país muito forte, esses países de leste são países muito fortes, depois a França não é um país muito forte. Porquê? Porque culturalmente os franceses também não gostam das coisas que vêm dos Estados Unidos e não gostam das coisas que vêm de Espanha. Por causa das agriculturas e por aí fora. Então os espanhóis tentaram várias vezes fazer um negócio em França e tiveram ali alguma dificuldade. De repente tu tens um contacto, mas depois o negócio tem que se fazer com os franceses, não é? Na Ásia, de facto, enfim, existem organizações muito grandes. Para vocês terem uma noção, e vou partilhar isso convosco, em determinada altura, há um casal de embaixadores coroas da Tailândia que querem fazer um negócio e queriam se registrar em Portugal, acabaram por se registrar comigo e em 3 ou 4 meses tinha mais de 400 pessoas nessa organização. E, portanto, e eu falava com uma pessoa do staff da Amway de Inglaterra, que é um funcionário da Amway e que gera o negócio desses tailandeses na Europa. E, portanto, na nossa viagem de Platinas, ele queria falar connosco para perceber um bocado aqui Portugal e Espanha, não é? E ele dizia, não, é que eles quando fazem um Zoom meeting são 3.000 pessoas. Portanto, estamos a falar de outras dimensões, Mário. Estamos a falar de outras dimensões. Eu gostava muito que a comunidade tailandesa fosse muito grande em Portugal e Espanha. Infelizmente não é. A comunidade tailandesa é muito forte na Alemanha, é muito forte nos países nórdicos, mas há muito pouca gente da Tailândia em Portugal e Espanha. E, portanto, embora tenham, enfim, patrocinado esta malta toda, ou seja, isto são os líderes dele, patrocinaram a maior parte deles, não é? Porque ele transporta a mesma arquitetura da rede para cá e depois, claro, que assinou, claro que eles fazem pontos todos os meses e por aí fora, mas infelizmente não chegaram a Esmeralda no ano como chegaram, por exemplo, na Alemanha. Nos Estados Unidos, eu acho que nos Estados Unidos o negócio caminhou muito para a comunidade imigrante, ok? Eu acho que saiu ali um bocado da comunidade americana para a comunidade sul-americana que está nos Estados Unidos. O Rockefeller tem um crescimento enorme nos Estados Unidos. Não é? Com esta questão agora das políticas, sem querer entrar em políticas, isto pode condicionar ali um bocadinho parte do negócio que eles possam lá ter. Mas, enfim, mas isto é uma visão. Tudo isto é resolvido com mais um frontal, meus caros. Tudo isto é resolvido com mais um frontal. Quando a gente mete mais um frontal, a gente esquece disto tudo. Mas isto, meus caros, todos os empresários têm coisas para resolver, não é? Isto, a pessoa tem que pensar que crescer neste negócio também implica assumir outras responsabilidades, olhar para o negócio de outra maneira e pensar que, como empresários, tem coisas para resolver e vai haver coisas melhores e coisas menos boas, mas que estamos cá para resolver e para trabalhar e gerir o que vier. Temos de estar preparados para gerir o que vier. Mário, não sei se respondi assim. Obrigado, Luiz. Esse é um assunto muito longo, né? Não tem fim. E ninguém tem razão, não é? Pois e ninguém tem razão. E você abordou um ponto aí que nós aqui não sabemos o que vai acontecer com os que a gente chama aqui de tarifaços, que vem por aí, a Amway americana e o presidente dos Estados Unidos anda aí a fazer uma porção de coisa. Qual o reflexo disso tudo, a gente ainda não sabe. Exato, isso é verdade. Mas uma coisa é verdade. A Europa
igual, não é? A Europa decidiu não retaliar e, portanto, parece que nós não vamos ter esse incremento, não é? Que poderia surgir, esse incremento de preços. O Brasil está numa posição de força, pois provavelmente é capaz, não sei se vai, ele estava a dizer que não vai retaliar também e, portanto, é provável que vocês não tenham qualquer incremento também de preços. Independentemente disso tudo, independentemente do preço de um produto, pensem no seguinte, a Turquia é um país enorme da Amway, ok? E na Turquia, como vocês devem imaginar, é um país com dificuldades económicas muito grandes. E as pessoas arranjam soluções. Vou dar um exemplo. O Daily. Eu ouvi dizer que na Turquia, por exemplo, vendem o Daily ao comprimido. Claro, o empresário compra a caixa do Daily, tem dificuldade em vendê-la, vende ao comprimido. Vende 10 comprimidos a um, 10 comprimidos a outro. Isso faz-me lembrar, em Moçambique, faz-me lembrar que eles também passam grandes dificuldades, portanto, de vez em quando juntam-se na esquina e quando existe um número suficiente de pessoas, então acende-se o cigarro. E cada um, não sei se diz no Brasil também, dar uma passa. Dar uma passa, sim? Dar uma tragada. Dar uma tragada, pronto. E, portanto, vende-se à tragada o cigarro, não é? Portanto, quando existe a vontade, não é? As pessoas arranjam as soluções. Quando existe o porquê, as pessoas arranjam as soluções. Portanto, com Trump, com sem Trump, com os Estados Unidos, sem Estados Unidos, nós temos que arranjar as soluções. Quando às vezes as pessoas me dizem, epá, mas os produtos são um bocado caros, e eu digo, não sei. Se chegares aqui a Platina Fundador a tirar 4.000 euros por mês, e se em vez de gastar 100 em consumo e gastas 200, mesmo, vamos imaginar que os produtos da Amazon são o dobro do preço. E eu pergunto se não estás melhor com os 3.800 que sobram. Então, o que é que interessa o preço do produto? Não interessa, não é? Não é? Excelente, obrigado, Luiz. Luiz, muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e esperamos que o Mário convide você mais vezes para conversar com a gente, porque é sempre muito legal o que você traz para a gente. Então, nós Paulo, vamos encerrar agora, exatamente às 20 horas. Se você quiser falar uma palavra de despedida, por favor, fique à vontade. Queria só dizer uma coisa. Hoje estive a ler aqui uma revista sobre Manaus, porque o Natan há bocado estava a falar de Manaus, e deve tirar umas belas fotografias ali à volta de Manaus, come-se ali nos restaurantes espetaculares. Vi ali umas comidas que eu não faço a mínima ideia o que é, lá da Amazónia e tal, não sei o quê. Tenho que ir aí, eu tenho que ir aí. Tenho que ir aí fazer umas férias. Era só o que eu... E conhecer-os pessoalmente e estar aí. Não sei, o Djalma... Não sei, Djalma, estamos à tua espera. Eu, qualquer dia, tenho que ir ao Brasil, mesmo sem o objetivo que nós traçamos, hein, Djalma? Ele está aí ou não? Agora não o vejo. Estou aqui, sim, estou prestando atenção. Djalma, temos que ir a Manaus. Tá? Em Manaus eu tenho uma cunhada que mora lá, irmã da minha esposa. Ok. Mas, Luiz, você tem que vir para cá, para o Brasil, mas você tem que reservar muitos dias. Porque nós que estamos aqui no sul, para Manaus, é quase como ir para a Europa. Eu sei. Que não é fácil, né? Mas se você vier, a gente vai dar um jeito. E vamos trazer também aqui para cá, para você conhecer aqui o pessoal do Sul, não só o pessoal do Nordeste. Lá, o Djalma, eu sei que já está arrumando alguma coisa para você lá, mas então, você vai ter que fazer uma viagem longa, hein? Tem muita gente querendo estar com você, não só do Nordeste e de Manaus. Aqui do Sul também, pessoal de Jundiaí, ali de Rio Preto. Muito bem. Eu sei que... Eu sei. Tá, obrigado a todos. Né?
Então, pessoal, Muito obrigado. Então. Já são 8 horas. Então, a gente vai encerrar os trabalhos de hoje, agradecendo novamente ao Luiz, volte mais vezes, e vamos encerrar com uma salva de palmas para ele. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. Boa noite a todos, até segunda-feira. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Foi ótimo, maravilhoso. Boa noite, Valeu, até a Luiz. próxima. Se Deus Valeu. quiser. Valeu. Super valeu. Vamos aí de novo. Foi bom hoje, hein? Tchau. Foi fantástico. Grande professor, hein, Luiz?